Você já se perguntou por que existem duas caminhonetes Toyota, aparentemente semelhantes, mas com nomes diferentes? A resposta vai te surpreender e pode mudar completamente sua perspectiva sobre qual é realmente a melhor opção para você. Imagine duas irmãs nascidas na mesma família, mas criadas em um mesmo país, em continentes diferentes. Assim são a Hilux e a Tacoma. Compartilham o mesmo DNA, mas suas personalidades foram moldadas por mundos completamente diferentes. A Toyota Hilux nasceu em 1968, muito antes de sonharmos com smartphones ou internet. Seu nome, uma combinação engenhosa de Hai e Shoryu, revelava a visão da Toyota de criar uma picape de alta qualidade quando a maioria eram simples ferramentas de trabalho sem qualquer refinamento. O fascinante é que a Hilux foi inicialmente projetada pela empresa japonesa Hino Motors, antes de a Toyota absorver completamente o projeto. O que poucos sabem é que a Hilux foi concebida com um propósito radical para sua época: conquistar os mercados emergentes e as regiões mais inóspitas do planeta. África, América do Sul, Oceania e Ásia se tornaram seus domínios, onde as estradas pavimentadas são a exceção e não a regra. Não é coincidência que os grupos militares e as organizações humanitárias em zonas de conflito a tenham adotado como seu veículo de escolha. A Hilux evoluiu para sobreviver, não para impressionar. Por outro lado, a Tacoma tem uma história muito mais recente e particular. Nascida em 1995, surgiu como resposta a uma realidade do mercado norte-americano. Os motoristas americanos queriam uma picape média com o conforto de um SUV, mas a capacidade de trabalho de um veículo utilitário. O nome Tacoma vem da cidade em Washington, seguindo a tendência da Toyota de nomear veículos com lugares emblemáticos americanos para se conectar emocionalmente com esse mercado. Um detalhe fascinante, que raramente é mencionado pelos concessionários: a Tacoma não é simplesmente uma Hilux para a América. A Toyota projetou a Tacoma especificamente para cumprir com as normas de emissões e segurança dos Estados Unidos, mas também para atender a expectativas culturais diferentes. Enquanto isso, os compradores da Hilux priorizam a durabilidade extrema e a capacidade de sobrevivência. Décadas e manutenção sofisticada, o comprador típico da Tacoma valoriza o conforto interior, a suavidade de condução e as características tecnológicas. Essa divergência cultural explica por que a Hilux foi submetida a testes brutais, como ser colocada sobre edifícios em demolição ou afundada no oceano, enquanto a publicidade da Tacoma se concentra mais em aventuras de fim de semana e um estilo de vida ativo, mais civilizado. Um segredo bem guardado é como essas diferenças de enfoque afetaram até mesmo o chassi. Apesar de compartilharem plataformas em algumas gerações, a Toyota modificou a rigidez estrutural de forma distinta. A Hilux prioriza a flexibilidade controlada para absorver terrenos extremamente irregulares, enquanto a Tacoma oferece uma estrutura de forma mais estável, mais rígida para melhorar o comportamento em estradas pavimentadas. E quanto ao impacto ato cultural, enquanto a Hilux se tornou uma lenda por sua indestrutibilidade, protagonizando até mesmo o programa Top Gear, onde sobreviveu a testes que teriam destruído qualquer outro veículo. A Tacoma cultivou uma imagem de companheira versátil para o estilo de vida ao ar livre norte-americano, ganhando um segmento quase de culto entre entusiastas do off-road moderado e atividades recreativas. Essa diferença cultural explica por que a Toyota nunca ofereceu oficialmente a Hilux nos Estados Unidos desde os anos 90. Não porque não pudesse adaptá-la às regulamentações, mas porque entenderam que ela representava uma filosofia diferente do que o mercado americano buscava. Quando você levanta o capô dessas duas caminhonetes, entra em um mundo onde as decisões de engenharia revelam as verdadeiras intenções da Toyota para cada mercado. E é aqui que a história se torna fascinante. Comecemos com as motorizações, esse coração mecânico que define a personalidade de qualquer veículo. Ao contrário do que muitos pensam, a Hilux Global nem sempre foi a opção mais potente. A Tacoma tradicionalmente ofereceu motores de maior cilindrada. Um motor projetado para satisfazer o apetite norte-americano por potência e aceleração. Enquanto isso, a Hilux Internacional historicamente apostou em motores a diesel de menor cilindrada, mas com um torque extraordinário. Aqui vem o que os vendedores nunca te dirão: a Toyota calibra deliberadamente esses motores de forma diferente, não apenas por regulamentações, mas por filosofia de uso. Os motores da Hilux são projetados para funcionar com combustível de menor qualidade e em condições extremas de temperatura e altitude. Existem relatos documentados de Hilux funcionando perfeitamente com diesel, o contaminado que deixaria qualquer outra caminhonete moderna imobilizada. Por outro lado, a transmissão conta uma história igualmente reveladora. A Tacoma recebeu antes as caixas automáticas de última geração, priorizando a suavidade das trocas e a experiência de condução. A Hilux, por outro lado, manteve por mais tempo transmissões manuais robustas e automáticas, menos sofisticadas, mas mais fáceis de reparar em locais remotos. Quanto aos sistemas de tração, as diferenças são ainda mais profundas. Ambas oferecem sistemas 4x4, mas com abordagens distintas. A Hilux, em muitos mercados, mantém soluções mais tradicionais, como o diferencial traseiro bloqueável, mecânico. Enquanto isso, a Tacoma apostou em sistemas eletrônicos mais sofisticados, como o Multi-Terrain Select e o Crawl Control. O que ninguém te conta é que essas diferenças não são casuais. A eletrônica avançada da Tacoma funciona espetacularmente em 95% das situações, mas quando falha em condições extremas, pode requerer diagnóstico especializado. Os sistemas mais tradicionais da Hilux talvez não sejam tão refinados, mas podem ser reparados ou até mesmo contornados por um mecânico.
Mas quando falha em condições extremas, pode precisar de um diagnóstico especializado. Os sistemas mais tradicionais da Hilux talvez não sejam tão refinados, mas podem ser consertados ou até mesmo bypassados por um mecânico com ferramentas básicas no meio do nada. A suspensão revela talvez a maior diferença filosófica. A Tacoma, principalmente em versões como TRD, Off-Road e TRD Pro, incorpora amortecedores de alta tecnologia com reservatórios externos e tecnologia Fox-Augustin, calibrados para absorver impactos em alta velocidade em terrenos desérticos, tipo de condução popularizada pelas Ilhas Canárias. Corridas nos Estados Unidos. A Hilux, por sua vez, mantém um design de suspensão que prioriza a articulação e a durabilidade em detrimento do desempenho em alta velocidade. Suas esteiras são projetadas para manter contato com o solo em terrenos extremamente irregulares, ao mesmo tempo em que transportam 1 tonelada na caçamba. Não tão espetacular nas altas, mas implacável no uso diário ao longo de décadas. A refrigeração é outro aspecto onde as diferenças são notáveis. O Hilux conta com sistemas superdimensionados projetados para operar no trânsito de Bangkok a 40 graus ou no deserto do sul australiano, enquanto cobra até o limite. A Tacoma, embora competente, não é tão obsessivamente projetada para esses extremos. O sistema elétrico também reflete essas diferentes filosofias. A Hilux utiliza sistemas mais simples, mais robustos, com menos módulos eletrônicos interconectados. A Tacoma incorpora uma rede mais complexa que permite maior refinamento e funcionalidades, mas também introduz mais pontos potenciais de falha em condições extremas. Essa diferença foi dramaticamente exposta quando equipes de exploração na Antártida decidiram modificar a Hilux para suas expedições polares, não a Tacoma. Você sabia que em temperaturas de 50 graus abaixo de zero, a simplicidade mecânica da Hilux oferecia maiores chances de sobrevivência? A lenda de durabilidade das picapes Toyota não surgiu do nada. Foi forjada ao longo de décadas de testes involuntários nos ambientes mais hostis do planeta. Mas quando comparamos a Hilux e a Tacoma em termos de resistência extrema, surgem histórias fascinantes que raramente são contadas nos folhetos promocionais. Vamos começar com o caso mais emblemático, o experimento do Top Gear com a Hilux. O que poucos sabem é que aquela caminhonete que sobreviveu a ser afogada no mar, incendiada, atingida por uma bola de demolição e finalmente colocada no topo de um prédio que foi demolido, era uma Hilux de quinta geração com mais de 300 mil km no odômetro. Não era um modelo preparado, especialmente para o teste, era simplesmente uma Hilux usada, comprada de segunda mão. E quanto à Tacoma? Embora não tenha um espetáculo televisivo tão dramático, tem sua própria história de resistência. Durante o furacão Harvey, no Texas, uma Tacoma 2004 ficou completamente submersa em água salgada durante 3 dias. Quando as águas recuaram, o proprietário simplesmente trocou o óleo, drenou a água do sistema de admissão e o motor pegou na primeira tentativa. Essa caminhonete ainda está rodando hoje, com mais de 400 mil km no odômetro. Esses não são casos isolados. Um estudo realizado por uma seguradora internacional revelou que tanto a Hilux quanto a Tacoma estão entre os veículos mais duradouros do mercado, com vida útil média de mais de 20 anos em condições normais de uso. O que diferencia os dois modelos não é tanto sua força absoluta, mas sua capacidade, e sim como eles falham quando finalmente falham. Na Austrália, o programa Boot Mechanics documentou uma Hilux que percorreu mais de 100 km com uma biela quebrada, mantendo 3 de seus 4 cilindros funcionando bem o suficiente para levar seus ocupantes à segurança. Por outro lado, uma análise de casos de assistência na estrada nos Estados Unidos mostrou que as falhas eletrônicas em sensores críticos podem deixar uma Tacoma moderna completamente imobilizada, mesmo que seu motor esteja mecanicamente perfeito. Agora, quais são essas falhas comuns que os vendedores não te contam? Na Hilux, o sistema de direção hidráulica tradicional tende a apresentar vazamentos após 150 mil quilômetros, especialmente em climas quentes. No entanto, esses vazamentos são graduais e facilmente reparáveis. Os amortecedores traseiros também costumam se desgastar prematuramente quando a caminhonete é usada constantemente com cargas próximas à sua capacidade máxima. A Tacoma, por sua vez, teve problemas documentados com o sistema de transmissão automática em modelos de 2016 a 2019, onde algumas unidades experimentaram vibrações e trocas bruscas. A Toyota lançou atualizações de software para mitigar o problema, mas algumas unidades precisaram de substituições completas. Também houve relatos de corrosão prematura no chassis de modelos anteriores a 2010, um problema tão sério que a Toyota chegou a oferecer recompra e substituição de chassis nos Estados Unidos. O fascinante é como ambos os modelos reagem à negligência na manutenção. Um estudo realizado na África documentou Hilux com mais de 10 anos sem troca de óleo que continuavam funcionando, com desgaste interno severo, mas ainda em movimento. A tolerância ao abuso é simplesmente impressionante. A Tacoma moderna, embora robusta, exige mais disciplina na manutenção, especialmente no que diz respeito aos sistemas eletrônicos de gestão do motor e da transmissão. Em relação à corrosão, a batalha está claramente dividida. A Hilux, destinada a mercados como Austrália e Oriente Médio, conta com proteções anticorrosão superiores às da Tacoma padrão. No entanto, a Tacoma TRD Pro e algumas edições especiais recebem tratamentos adicionais que não são necessários, que igualam ou superam a Hilux global. É um segredo de polichinelo que a Toyota ajusta a proteção anticorrosão especificamente para cada mercado.
É importante destacar que ambas picapes compartem componentes críticos, como anéis de pistão, mancais de biela e muitas peças do trem de válvulas. A diferença não está tanto na qualidade intrínseca dos materiais, mas em como esses componentes são ajustados, refrigerados e protegidos para diferentes condições de uso. O último dado que demonstra a filosofia divergente. Em um teste de campo na Namíbia, uma Hilux e uma Tacoma foram submetidas a 72 horas contínuas de funcionamento em marcha lenta sob o sol do deserto, simulando um cenário de veículo preso. A temperatura do refrigerante na Hilux se manteve consistentemente 8 graus abaixo da Tacoma, evidenciando o dimensionamento excessivo do sistema de refrigeração da versão global. Agora vamos falar do que é mais importante para muitos, o dinheiro. Vamos começar pelo óbvio, o preço inicial. Nos mercados onde ambas são vendidas, principalmente no Oriente Médio e em alguns países asiáticos, a Hilux tem um preço base menor ao da Tacoma comparável. Nos Estados Unidos, a Hilux. As unidades importadas podem custar até 30% a mais devido a impostos e homologações. Mas é na manutenção que as verdadeiras diferenças começam a aparecer. Um estudo comparativo realizado por uma associação de consumidores mostrou que o custo de manutenção programada durante os primeiros 100 mil quilômetros é aproximadamente 15% maior para a Tacoma do que para a Hilux. Qual é a razão? A maior complexidade dos sistemas eletrônicos e o ajuste mais exigente de componentes, como a transmissão automática. No entanto, a história muda quando falamos de manutenção não programada ou reparos. A maior simplicidade mecânica da Hilux se traduz em custos de reparo significativamente menores, especialmente após os 5 anos de uso. A Hilux conta com um ecossistema global de peças com opções originais, equivalentes de qualidade e alternativas econômicas para quase qualquer componente. Sua presença global criou uma rede de suprimentos, tão extensa que é possível encontrar peças para uma Hilux, até mesmo em pequenos vilarejos da África ou da América do Sul. A Tacoma, por sua vez, tem uma excelente disponibilidade de peças na América do Norte, mas a situação muda radicalmente fora dessa região. E quanto ao consumo de combustível? Aqui enfrentamos um dos mitos mais persistentes. Os números oficiais sugerem que a Hilux a diesel é significativamente mais eficiente do que a Tacoma. Gasolina com diferenças que podem superar de 4 a 5 litros a cada 100 quilômetros. No entanto, testes independentes em condições reais mostram uma história diferente. Em uso urbano intenso, a Hilux diesel mantém uma eficiência notável, consumindo aproximadamente 30% menos do que uma Tacoma V6. No entanto, em rodovia a velocidades constantes superiores a 120 km por hora, a diferença se reduz consideravelmente para apenas 15%. E quando ambas picapes são submetidas a um uso off-road exigente com acelerações frequentes, a vantagem da Hilux diminui ainda mais. Um aspecto que raramente se discute é o custo dos fluidos especializados. Como a Moderna custa $1 bilhão, utiliza óleos sintéticos específicos e fluidos de transmissão que podem custar até 3 vezes mais do que os equivalentes convencionais aceitos pela Hilux em muitos mercados. Essa diferença, multiplicada por anos de propriedade, pode somar centenas de dólares. Agora, o valor de revenda é onde encontramos, talvez, a diferença mais surpreendente. Uma análise de dados de mercado em vários países revela um padrão consistente. Depois de 5 anos, tanto a Hilux quanto a Tacoma mantêm um valor extraordinário em comparação com outras, retirada geralmente entre 65% a 75% do seu valor original. A surpresa chega quando estendemos o horizonte temporal. Depois de 10 anos, a Hilux mantém de 45% a 50% do seu valor original em mercados como Austrália e África do Sul, enquanto a Tacoma fica cerca de 40% a 45% nos Estados Unidos. Mas a verdadeira diferença aparece depois de 15 anos. Exemplares bem cuidados de Hilux podem conservar 35% a 40% do seu valor original, enquanto a Tacoma tende a se estabilizar em torno de 25% a 30%. Os seguros também desempenham um papel fundamental neste momento. Esta equação. Nos Estados Unidos, o Tacoma desfruta de classificações favoráveis que se traduzem em prêmios de seguro competitivos. No entanto, em mercados internacionais onde ambos os modelos estão disponíveis, a Hilux costuma se beneficiar de prêmios ligeiramente inferiores devido ao seu menor índice de roubos e à sua maior facilidade de reparo após acidentes menores. O custo das modificações é outro fator que poucos consideram inicialmente. O ecossistema de acessórios aftermarket para a Tacoma na América do Norte é simplesmente extraordinário, com milhares de opções para qualquer tipo de especialização, desde o overlanding até o off-road extremo. No entanto, esses acessórios costumam ter um preço premium de R$1 milhão. Preço significativo. A Hilux desfruta de um ecossistema similar a nível global, mas com uma maior diversidade de opções em diferentes faixas de preço. Um proprietário pode equipar completamente uma Hilux para expedições com alternativas econômicas em mercados como Tailândia ou África do Sul, por aproximadamente metade do custo que seria necessário para uma preparação comparável para uma Tacoma nos Estados Unidos. Mas há um último fator que raramente entra nessas calculadoras financeiras. O custo de oportunidade da imobilização. A Hilux, projetada para ambientes com infraestrutura limitada, pode ser reparada mais rapidamente em mais lugares do mundo. A Tacoma, embora extremamente confiável, pode exigir tempos de imobilização mais prolongados fora da América do Norte quando precisa de atendimento especializado.